Muito bem, meus amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, vocês, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Nós vamos reproduzir o programa Simplesmente Excepcional, programa 73, Em Busca de Deus, da obra Divina Presença. Toda vida é divina, com James Ney e Paulo de Tarso. Esse programa é uma produção da Web Rádio Estação da Luz, veiculado no dia 7 de junho de 2021, mas nós queremos falar também da nossa página Estação da Luz Espírita. A nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita. Por isso nós reunimos aqui o melhor acervo possível para que você encontre o que você precisa para seu estudo, seu lazer, para suas pesquisas. E com isso nós agradecemos a sua companhia que nos acompanha aqui. A nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é exatamente isso, divulgar a doutrina espírita. Mas você, amigo e amiga que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita, vocês, meus amigos e irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. E aí vamos a esse programa 76, Em Busca de Deus, da obra Divina Presença. Toda vida é divina, com James Ney e Paulo de Tarso, Web Rádio Estação da Luz, trabalhos técnicos de Elielso Tavares, veiculação dia 7 de junho de 2021. Muitíssimo obrigado pela companhia e vamos ao programa. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação,
livrai-nos de todo mal. Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, que o Mestre Jesus nos abençoe sempre. Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz. Hoje estaremos iniciando todas as segundas-feiras o programa Em Busca de Deus, baseado na obra Divina Presença, que são os comentários a João da Cruz, psicografado por Elzio Ferreira de Souza, um eminente espírita que viveu conosco aqui na Bahia, já desencarnado. Então, hoje teremos a presença de Paulo de Tarso, o nosso companheiro do movimento espírita do estado da Bahia, Paulo de Tarso, que não é o Saulo de Tarso, mas certamente é o divulgador dos postulados da doutrina espírita em pleno século XXI. Paulo de Tarso é um amigo nosso das nossas jornadas, das lides espíritas, aqui no estado da Bahia, fora do estado da Bahia. Paulo de Tarso é do Centro Espírita Imaculada Conceição e também membro da Federação Espírita do Estado da Bahia. E hoje, meus caros ouvintes, para o Brasil e para todo mundo, e quiçá lá para Júpiter, para Sírios também, né, Paulo? E hoje a comunicação é interplanetária. Hoje teremos Paulo falando sobre o primeiro capítulo do livro, que vai nos convidar a uma reflexão sobre um dos comentários de João da Cruz, onde ele vai nos apresentar o tema Toda a Vida é Divina. Esse é o tema do nosso amigo Paulo, e eu passo a palavra para Paulo de Tarso. Boa noite, meus amigos da Web Rádio Estação da Luz, querido amigo James Day, nossos amigos aí dessa saudosa região do Rio Grande do Norte, os nossos amigos queridos desse lugar aprazível, desse verdadeiro paraíso no Brasil. Saudações, muita paz aos nossos amigos internautas também. Essa obra, sem dúvida nenhuma, que estamos aqui hoje falando sobre ela, é uma das grandes obras escritas pelo homem, pela influência espiritual. Eu não tenho nenhum receio em dizer isso, porque Dr. Elzio era um homem diferenciado. Quem o conheceu, James o conheceu, e ele era uma pessoa de uma cultura fora do normal. Ele lia muitas coisas, estudava, no bom exemplo de Kardec, ele estudava as obras complementares e as extensões, aquelas que estariam numa periferia de complementariedade com a obra de Kardec, e ele conseguia, através dessa sintonia com o espírito da grandeza do Yogashiri Rishinan, que é esse espírito que traz esse livro, ele conseguia expressar não somente a grande sabedoria milenar da conexão divina, mas também ele soube trazer de uma forma muito, muito linda, muito bem escrita, muito bem clara, todo o pensamento de João da Cruz. Então, realmente é uma obra espetacular que vale a pena conhecer. E aí, James, a gente... o tema que é o tema desta noite, não é? Toda a vida é divina. Ele é um tema que o nosso querido Yogin, que é o apelido desse espírito, que tem um nome grande, né? Yogashiri Rishinan. Ele faz questão de dizer isso. É um nome dividido em 3 partes. Yogashiri Rishinan. E ele é chamado também carinhosamente do Yogin, né? Aquele que é o iniciado, aquele que está no caminho. E ele vai nos trazer essa provocação sobre Deus, né? Sobre essa conexão de Deus. E essa ideia é uma ideia que permeia todo o livro,
aonde ele começa dizendo: se você pensa que você pode fazer qualquer coisa sem Deus, você está redondamente enganado. Deus faz parte da existência, Deus é o caminho, Deus, na verdade, não é só o caminho, Deus também é o destino, Deus é tudo aquilo que nos engendra, nos envolve. Ele diz: se você não pode fazer grande coisa nesta vida, se você se mantém desligado de Deus. Eu tenho no Evangelho de João uma passagem muito interessante, quando Jesus fala da videira verdadeira. Ele usa uma metáfora muito interessante da videira para estabelecer essa mesma verdade que está aqui sendo trazida e que está lá na conexão que o nosso querido João da Cruz também fala. Esse livro, ele é escrito em cima de uma série de escritos de João da Cruz, conhecido como Canções da Alma, e onde a gente vai encontrar um belíssimo poema que é A Noite Escura da Alma. E justamente a noite escura da alma é o momento, é o caminho do encontro do ser com Deus. Todos nós temos uma ideia mais ou menos assim a respeito da transcendência, nós que praticamos as religiões de um modo geral, a gente acha que as práticas, os ritos, os dogmas, os sacrifícios, a meditação, até aquelas sensações que a gente sente no corpo de vez em quando, aqueles estados de epifania, isso representa uma conexão com o divino. De fato, alguns fragmentos dessa conexão estão ali. Mas o ego, segundo os nossos amigos, ele permanece de maneira muito forte, de maneira muito vigorosa, mesmo nessas manifestações, dando-nos uma superficialidade desse caminho, dessa forma de conectar, dessa maneira da gente estar aí conectado, e fazendo com que a gente pare em um determinado estágio, achando que a gente já conseguiu, né? Achando que a gente já alcançou. Krishnamurti tinha um livro chamado Liberte-se do Passado, quando ele dizia: quando você chega num ponto e você acha que você conseguiu, você já não está mais andando, você já está parado. E é justamente nesse caminho que a Noite Escura da Alma se contextualiza, porque ela é um momento da ausência de Deus. Olha que coisa interessante, que Yoguin vai falar isso o tempo inteiro nesse livro e vai trazer justamente o pensamento de João da Cruz, quando ele diz que a Noite Escura da Alma é o momento da ausência. E Deus, em verdade, ele vai ser encontrado no momento em que ele não está presente, ou seja, no momento que você não quer encontrá-lo, no momento que você não tem interesse, não tem um sentido, você simplesmente se entrega de uma forma não intencional, de uma forma não programada, não buscando qualquer objetivo. Quando você faz aquilo que ele chama de esvaziamento, é justamente nesse momento que você está, digamos assim, no caminho verdadeiro. Enquanto houver uma intenção, eu quero encontrar com Deus porque é maravilhoso, porque minha alma vai ficar muito tranquila, porque eu vou ter tranquilidade, vou ter felicidade. Enquanto isso aí está acontecendo, João da Cruz vai falar no seu livro, A Noite Escura da Alma, que nas explicações do seu poema, ele diz assim: esses aí são os principiantes, onde estão aqueles que meditam, né? Então, ou seja, esse estado nosso de querer a todo custo fazer essa transcendência é um estado principiante. Esse estado principiante, ele ainda tem esses vislumbres da divindade, essas coisas que a gente pode, de certa forma, encontrar. A partir de um determinado momento, esses vislumbres vão se tornando mais intensos para que a pessoa seja motivada a prosseguir, o que eles chamam aí daqueles que são os aproveitados, né, ou os proficientes, na medida em que a gente já está no estado de contemplação, etc. A partir desse momento, o que vai acontecer? Não mais um estado de epifania, não mais um estado de insuflação do ego, nada. Simplesmente o que vai acontecer aí é a ausência. Teresa d'Ávila, que era, inclusive, uma contemporânea de João da Cruz, ela conta certa feita que, fazendo uma das suas meditações, ela teria tido um encontro com Jesus, onde ela disse: Senhor, por que tantas dificuldades no caminho? Por que tantas pedras? Por que tantos espinhos no caminho? E Jesus teria dito assim: Teresa, é dessa forma que eu trato os meus amigos.
e ele redarguia ela, diz assim, é por isso que os tem tão poucos, né? A ele, né? Redarguia ele. É por isso que os tem tão poucos. Então, esse momento é justamente o que João da Cruz vai chamar de noite escura da alma. Então, conforme assim Yogin vai dizer, a vida divina é uma vida que é pautada por essa busca de Deus, por esse momento em que o Espírito está transitando aqui na Terra, transitando nas esferas terrenas, através das reencarnações, através da existência carnal, para buscar justamente encontrar-se com essa luz. Então ele vai dizer, a busca do reino, olha como ele traz essa verdade de São João da Cruz, ele diz, não é um pensamento poético, é uma necessidade indisfaçável da alma. A alma, ela tem um pressuposto divino. A doutrina espírita nos explica que nós emanamos de Deus. Deus é potência criadora, nós emanamos de Deus na medida em que nós somos a sua própria essência, né? Conforme diz assim também o Evangelho diz, Jesus dizia, vós sois deuses, etc. A gente pode trazer essa leitura para um contexto de que o espírito é criado simples e ignorante, mas com a possibilidade de chegar ao divino. Como é que o espírito faz isso? Ele só é possível, um espírito, gradar da condição da completa obscuridade, da completa ignorância para um estado de plenitude e luz, se houver capacidades de potência. Esse conceito de potência é importante a gente explicar, se não estiver claro. Potência é a capacidade que nós temos de fazer alguma coisa. Então, o que é potência da alma? É o máximo possível que essa alma pode se desenvolver. Então, quando falamos que o espírito pode chegar à perfeição, questão 132, nós estamos dizendo que a alma traz em germen a perfeição. Porque só assim é possível a ela, através de estágios sucessivos, chegar à condição de espírito puro. Então, quando dizemos que uma bolota de um carvalho enseja um carvalho em potência, é isso. Se você pegar uma bolota e botar na terra e ela germinar, ela vai acontecendo ali aqueles estados, daquele transformismo na sua estrutura, até que ela se transforme em um carvalho, e aquele grande carvalho, não é que ele estivesse dentro da semente, não é que se você abrir uma bolota de carvalho, vai encontrar um carvalho lá dentro, não vai encontrar uma massa disforme. Mas aquela massa, aquela semente, ela tem uma potência do carvalho. Então, o que é o nosso caso? Nosso caso, nós somos potência divina e temos esta necessidade de caminharmos em direção a Deus. O caminho é o mais diverso possível, porque nós somos ignorantes, né? Nós não temos esse GPS divino na nossa mão. Nós trazemos na consciência as leis divinas. Nós trazemos esse estado, esse teotropismo, como se pode dizer, essa ida compulsória a Deus, nós trazemos na alma de alguma forma, né? Então, eles dizem assim, se você chegar em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar seres que nunca tiveram contato com outras civilizações, adorando uma pedra, uma árvore, alguma coisa, porque o estado do teotropismo é íncito na alma humana. Então, é justamente isso que faz com que a gente caminhe em direção a Deus. O homem pode conquistar prazer, vai dizer Yogin, dos sentidos, mas o prazer não é felicidade. Ele pode repousar o corpo físico, mas esse repouso não é felicidade. O homem pode conquistar o mundo, ele ainda diz, mas essa conquista não é felicidade. Só existe a felicidade eterna justamente em Deus. Só existe a felicidade quando Deus é atingido de alguma forma pelo Espírito. É claro que a gente, quando se diz a felicidade não é deste mundo, nós temos vários graus de felicidade. Nós temos uma felicidade que ela é fisiológica, produzida pelo estímulo do nosso cérebro em determinadas áreas. Essa área aqui frontal, por exemplo, quando ela é estimulada, ela pode produzir a sensação de felicidade. Nós temos o cérebro inundado de uma substância chamada dopamina, que ela é produzida quando estamos apaixonados, quando comemos um chocolate, ou quando estamos
prestes a realizar algo que é muito prazeroso, então a dopamina inunda nosso cérebro, nos trazendo felicidade. Então existe essa felicidade que ela é física, ela é fisiológica. Existe uma felicidade que é aquela felicidade do encontro de alguém que você gosta, que você sente uma coisa legal por ela, ou então você está realizando um trabalho que lhe apraz, isso é felicidade. Existem outras felicidades quando você conquista alguma coisa, quando você de repente quer comprar aquele carro maravilhoso e você consegue entrar na concessionária e sair com aquele carro cheirinho delicioso, dirigindo ele, aquele carro super magnífico. Então, tudo isso traz felicidade, porém, não é felicidade, conforme assim eles dizem, porque essa felicidade é a felicidade que passa, é a felicidade que logo acaba, é aquela felicidade platônica, né, de você ter um desejo, e no momento que você satisfaz esse desejo, você já não tem mais o desejo, você já não quer mais o objeto desejado. Então, isso faz com que haja aí uma situação complexa, né, nessa relação, que é justamente essa coisa de você achar que nas coisas, no mundo material, você vai ter felicidade. Né? Então, Jesus dizia, nesse mundo aí, vocês não vão encontrar felicidade nenhuma, porque essa felicidade é passageira, ela é impermanente, ela não garante uma estabilidade de plenitude da alma. É preciso que nós adquiramos outras possibilidades, outros tipos de possibilidade, para então galgarmos a esse estado de felicidade que os iniciados assim dizem, né? Então, para sairmos do estado dos principiantes, que são esses meditantes, os que meditam, conforme diz João da Cruz, para o estado dos proficientes, nós precisamos de um exercício. Mas para sair do estado dos proficientes para o estado dos perfeitos, existe a noite escura da alma. Existe um preço a pagar por isso. Né? Então, Madre Teresa de Calcutá dizia que a noite escura da alma dela começou quando ela era jovem e acabou perto dela morrer, porque é a ausência, é a sensação de que você está sem suporte. Você está sem suporte. Então, para você chegar nesse lugar, você tem que ter disciplina, trabalho, porque se nós quisermos levar as coisas que nós adquirimos aqui na Terra, que são as coisas materiais, para o plano espiritual, não vai dar certo, né? Então, muitas pessoas imaginam, por exemplo, ir para nosso lar e morar numa casinha lá, né? Participar daquele programa lá, Minha Casa Minha Morte, por exemplo, né? Você compra bônus hora, 30 mil bônus hora, tu compra uma casa em nosso lar. Então, quando a gente ainda tem essas aspirações, a gente está nos estágios iniciais da nossa caminhada, né? Então, é preciso entender que é justamente na desnecessidade, no esvaziamento, é justamente aí que a gente vai conseguir. É como, talvez, se a gente for fazer um paralelo aqui perfeito disso que está sendo dito por Yoguin com aquilo que está no Evangelho de Jesus, a gente vai ver, não se pode adorar dois deuses, né? Mamon e Deus, porque ou você vai amar um e adorar o outro, ou vice-versa, você não vai ter como, nesse momento, conciliar essas duas coisas, elas são inconciliáveis, não há como fazer. Então, para esse caminhar, a gente tem que saber que nós precisamos realmente de uma atitude da alma, que Allan Kardec vai concentrar em 2 caracteres, basicamente, da alma, que é a abnegação, né, que é aquela coisa de você negar a si mesmo. Jesus dizia isso muito, né? Nega a si mesmo, aquele que quiser seguir, pegue sua cruz, negue a si mesmo, me siga. Mas não é um negar-se no sentido de transformar-se no andrajo humano, no mulambo humano, não. É simplesmente negar as suas pretensões, negar as suas ideias de que as coisas têm que ser do jeito que você imagina, negar esses conceitos de que você é o que você possui, né? Então, são essas coisas que a vaidade nos enche a alma, e isso realmente atrapalha muito, né? Então, por isso é que faz as coisas serem distintas, inconciliáveis. Você pode fazer
que a matéria sirva ao divino, ele diz assim, né? Você pode fazer com que toda a matéria sirva ao divino. Você pode inocular o divino nas coisas materiais que você faça, mas você não pode enganar Deus, mantendo seus próprios interesses egoísticos e, ao mesmo tempo, encontrar Deus. Então, não dá para fazer esse caminho dessa forma que a gente imagina que seja possível. Então, imagine só o seguinte, né? A gente está se preparando todo para uma viagem, sabe que essa viagem é difícil, vai dar trabalho, a gente vai precisar realmente se esforçar. E João da Cruz vai trazer uma comparação, uma metáfora muito bonita para falar sobre isso. Até um determinado momento, enquanto nós somos caminhantes infantes, aqueles que começam a trajetória através da inocência, através da falta da experiência, nós somos super assistidos, né? Então, a gente normalmente tem suporte material, a gente normalmente tem um corpo com bastante saúde, a gente dá tudo que faz, dá meio que certo. Tem pessoas que têm esse dom, né? Quando, de repente, elas resolvem vender tampa de Coca-Cola, aparece um cara e diz assim, eu queria comprar 1 milhão de tampas. E aí a vida começa desse jeito. Tem outros que saem de manhã e vão, trabalham, e a vida estende, e a gente vê que essas experiências, elas são justamente inversamente proporcionais ao estado, né, o estado da alma. Quanto mais fáceis, significa que a alma está mais iniciando, né, precisando de amparo, precisando de suporte. Quando ela mais difícil, significa que o espírito já está num estado de maior possibilidade de superação, quando, claro, não é uma experiência através de uma expiação que o sujeito precisa passar por um processo ainda meio chato, meio lento, meio desgastante, para poder abrir a consciência, perceber os seus erros e conseguir caminhar a vida de uma forma mais tranquila. Então, essas coisas que a gente vai ver nesses livros, nessas apresentações, falando dessa forma a respeito de Deus, pode ser meio contrário àquilo que a gente aprendeu, né? Porque a gente aprendeu que se você for para um determinado centro, templo, religião, igreja, etc., você pode estar ali sendo salvaguardado, protegido de alguma forma por esse Deus protetor. Mas vai depender do estado, né, de alma. Mesmo as pessoas fazendo isso, aqueles que já estão no estado mais avançado, eles vão passar algumas dificuldades justamente para mostrar, para dar condição deles andarem por suas próprias pernas. A metáfora é a da mãe, né? A mãe que amamenta o filho com seus fartos seios. Então, enquanto eles são pequenos, ela está ali dando o seio para ele toda hora que ele precisa. Eles precisam de fome, tem fome, ela dá o peito, eles vão mamando, etc. Aí, num determinado momento, ela percebe que ele já tem condição de andar com suas próprias pernas, o que ela faz? Ela vai desmamando, vai tirando eles do peito. É quando a vida vai ficando um pouco mais, exigindo mais autonomia, exigindo mais força, mais segurança da pessoa, né? E vai chegar uma hora que o peito seca, ou então a mãe passa aquilo que ele chama, né? Passa o aloe, que é uma substância azeda, que quando a criança vai no bico da mãe, que vê aquele azedo, ele mesmo refuga. Então, a mãe passa isso não por maldade, mas porque quer que o filho caminhe com suas próprias pernas, né? Caminhe de forma segura. Então, ele vai dizer ainda, Yogin, né? Ele diz assim, toda vida é transformável em Deus. O que significa isso, né? É que toda vida, no sentido da sua evolução, ela caminha para se transformar numa expressão de Deus. Então, nós vamos caminhando para que essa felicidade, essa plenitude, ela aconteça de uma forma totalitária, em todos os momentos, sem que ela acabe, sem que ela seja passageira. Então, você não pode, continua ele, sentir felicidade inabalável se não se transformar em Deus. Então, é preciso que nós caminhemos a esse estágio, que a gente galgue esse patamar, para que a gente possa realmente sentir a plenitude de ser um espírito
já agora promanando as energias divinas da melhor forma possível, né? Então, a dificuldade, ou seja, a dificuldade toda, segundo ele, está em lembrar que é preciso abandonar essa vida egoísta que a gente tem para encontrar a vida de verdade. Que vida de verdade é essa? É a vida que a gente tem num plano que não é da carne. Nós somos espíritos encarnados. Então, perceber-se isso já é um grande começo. Perceber que a verdadeira vida não é a do corpo. O corpo é uma vida importante, nós temos que viver o dia a dia, nós temos que experimentar as coisas, temos que provar as coisas, mas a verdadeira vida é a vida do espírito. Então, se você não se abandona sem condições nas mãos do Senhor, você não confia nele a ponto de abandonar todas as suas prisões e se entregar a ele. Olha que coisa difícil, gente. É a fé, não é a fé dogmática, aquela fé cega, né? Como dizia Tertuliano, crer mesmo que seja um absurdo. Não. Uma fé que Kardec propõe, um bom caminho de fé, que é uma fé raciocinada. Você sabe da existência de Deus, sabe da inteligência suprema. Não que acredite, você sabe, não há como não ter, não há como não existir Deus. Então, a partir daí, você abandona tudo e larga-se, entrega-se a ele, entrega-se a esse ser espiritual que você é, passa a viver essa vida espiritual de forma mais intensa, menos temporária, porque a gente hoje vai no centro, por exemplo, quem é espírita vai no centro uma vez por semana, no final de semana, passa 2 horinhas ali dentro e acha que realizou plenamente a ideia do espírito porque tomou um passe. Não. É preciso que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções estejam o tempo inteiro trabalhando para que nós possamos conseguir fazer esse salto, caminhar nessa direção. O tempo inteiro a vida vai pedir isso da gente, vai cobrar esse nosso caminho, essa nossa trajetória. A mente, se permanece presa nesses valores do mundo, nessas coisas do mundo, você não vai poder ser transformado. Não é que você não será transformado, é enquanto as coisas do mundo estiverem prendendo, eu chamo essas coisas de atratores telúricos. O mundo é muito bom, tem coisas maravilhosas, né? O mundo é muito prazeroso, o mundo é muito cheio de emoções, mas é muito difícil você se largar, se abandonar isso, é muito difícil. Então, o espírito Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, primeiro instinto, depois sensação e depois sentimento. E o sentimento vai gradando até chegar na culminância, que é o amor, né? O amor seria o verdadeiro, realmente a verdadeira expressão do espírito puro. Aí ele, na linguagem poética que ele traz, que ele é muito legal, ele faz uma comparação seguinte: se a roseira não se detivesse, se ela se detivesse na lama que ela foi plantada, ela não conseguiria chegar nas fases subsequentes. Se ela se detivesse dos espinhos que estão aparecendo no seu caule, ela provavelmente não prosseguiria. Ela só consegue ser flor, exalar um perfume e beleza, porque ela superou a lama, superou os espinhos para chegar na condição de flor. Não é bonito isso? É muito bonito isso, porque ele faz essa metáfora para dizer que nós passamos para a condição de flor somente quando nos aceitamos como somos. A Noite Escura da Alma, o poema, ele fala um pouco dessa verdade. Não existe hipocrisia nesse caminho. Jesus trazia isso com muita verdade. Ele dizia, ouviste o que foi dito, não matarás, porque quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, aquele que pensa mal do seu irmão, aquele que disser do seu irmão uma coisa ruim, esse já será réu de juízo, porque ele falava da intenção, do sentimento que brota do pensamento, não é o que entra na boca, mas o que sai. Aquilo que vem do coração, que sai da fonte primaz dos seus sentimentos, isso sim valora o espírito no seu grau de desenvolvimento. Né? Então, a flor não poderia fazer isso. Então, você está aqui na vida terrena, nos seus problemas, nos seus deveres profissionais, o que você tem que fazer? A sua mente precisa ser colocada nas alturas a fim de aspirar o divino.
né? Então ele diz isso. Você precisa se colocar bem lá em cima para aspirar ao divino. Aí já não importam mais os espinhos, você vai ter felicidade perfeita que vai brilhar na sua vida, e as rosas do divino jamais fenecem. As rosas que estão aí jamais fenecem. Quando Jesus dizia da vida eterna, dessa vida plena e etc., ele se referia a esse tipo de situação, né? Porque é justamente quando a gente galga esses estágios, se chega aos estágios mais avançados. Então, a partir do momento em que a gente faz essa revelação, que a gente consegue tirar de dentro de nós a essência divina, que a gente consegue fazer brotar de dentro de nós tudo aquilo que emana do ser, toda a nossa vida física, ela é transformada, né? Essa vida que é egoísta, que é toda pequenada, ela fica iluminada, né? A alma se ilumina todo o contexto da vida. E aí vai uma parte, justamente, que é a parte, o trecho que ele retira desse belíssimo poema, que é A Noite Escura da Alma. Ele traz justamente essa ideia, né, do que nós temos aí, que é amada no amado transformada. Então, quando a gente olha aqui o poema, ele diz assim: uma noite escura de amor em vivas ânsias inflamada, ó ditosa aventura, sair sem ser notada, estando já minha casa sossegada. Isso é a alma que está indo em busca de Deus. Então, essa alma, ela vai caminhando pela rua, vai sendo guiada por uma luz. É belíssimo esse poema. Aí chega lá num determinado momento que ele encontra essa essência, com essa essência de Deus. Aí ele diz assim: ó noite que me guiaste, ó noite amável mais do que a alvorada, ó noite que juntaste o amado com a amada já no amado transformada. Vocês devem ter ouvido isso também muito, e meditado sobre isso, quando a gente vê Paulo de Tarso, o de verdade, lá de Damasco. Esse aqui é um genérico, né? O de lá, que é de verdade, ele dizia: eu não sou mais eu quem vive, o Cristo é quem vive a mim. Morro todos os dias, mas quem vive a mim é o Cristo. Então, essa ideia, Jesus dizia assim: as obras que faço, não sou eu quem faz, mas o Cristo, o Deus que faz por intermédio de mim. Então, essa é uma ideia de negação, o sujeito negar-se, né, para poder dizer que não é a individualidade, não é o separado, é o todo, é o completo, é o absoluto, que está se mostrando agora no ser como aquele que existe, que de certa forma se manifesta, né? Isso tudo é da sabedoria oriental, isso é dos espíritos, os nossos amigos espirituais que nos trouxeram a doutrina dos espíritos. Eles falaram isso com muita beleza, não com a linguagem poética de João da Cruz, ou talvez não com a ideia dos demônios que ele vai trazer em determinados aspectos, do assédio do diabo e etc., que faz com que a alma se perca e essas coisas. Isso é da cultura dele, isso aí é do pensamento dele, da sua formação, mas aquilo é a forma dele dizer que quando o indivíduo está fora de si, ele é dominado por outrem, ele é dominado por uma força que não é ele, que não é o controle dele, que não é a sua alma quem está ali agindo, atuando, fazendo as coisas como deveria ser. Então, isso é aquela história que eu gosto muito de ver, quando eu vejo hoje essa sociedade midiática, assim, muitos atores, cada um mais emplumado do que o outro, batendo no peito, dizendo: sou uma autoridade, não sei o que, tal. E eu fico pensando nisso, né? Eu fico pensando assim, essas coisas temporárias, tão mesquinhas, essas casas de palha, né? E aí a gente vê aquela metáfora também do Evangelho das casas construídas na areia, né? E a gente pensa também essa mesma história lá dos 3 porquinhos, né? A história dos 3 porquinhos é muito interessante porque ela fala sobre
uns personagens que estão em busca da segurança. Aí nós vamos abstrair aqui a segurança como sendo o estágio de plenitude do espírito. Então, esses espíritos, ali no caso representados pelos 3 porquinhos, o primeiro é preguiçoso, o primeiro é indolente, o primeiro ele está ali sem muita vontade de fazer nada, então ele pega lá os primeiros objetos mais leves que tem e coloca, né, para proteger sua casa, para construir sua casa. Depois vem um outro, né, que ele já está um pouco mais disposto, mas ele não está assim ainda muito com aquela disposição de fazer uma coisa mais demorada. O que ele faz? Ele vai lá e constrói uma casa de madeira, já é uma coisa mais sofisticada. Mas o terceiro, esse não, ele faz projeto, esse é cauteloso, esse tem mais trabalho, carrega peso, porque o material que ele usa é pesado. E aí o que acontece? Quando vem a adversidade representada pelo sopro de um lobo, o primeiro desaparece a casa, ele corre logo para o segundo, porque é mais fácil. Então, hoje, quando a gente vê os templos cheios, esses templos são aqueles porquinhos que estavam na casa de palha, que correram para a casa de madeira, porque os da casa que estão nos templos, eles ainda estão com as necessidades materiais, ele ainda está com a necessidade do dinheiro. Vocês observem aí os templos como são, né? São verdadeiras obras de suntuosidade, todos eles, sem exceção. Né? Não estou falando aqui da religião X ou Y, todos eles são assim, exceto os espíritas, né? E outras denominações mais humildes, que graças a Deus existem, porque pelo menos essa lição nós aprendemos, que não devemos fazer dessa forma. Então, esses amigos intermediários que estão aí nesse meio do caminho, eles abrigam os primeiros. Mas quando chega a adversidade total, como agora nós estamos aqui no coronavírus, né? Nós estamos passando por uma pandemia que aqueles que falavam em milagres, por exemplo, também estão adoecendo. Aqueles que falavam que salvavam vidas através de imposição e etc., esses não, se esconderam, quer dizer, não está tendo aquela força toda. Então, agora, para que nós possamos dar o salto, onde é que nós vamos nos abrigar? Na casa segura. A casa segura é aquela que o vento não derruba, que a adversidade não chega, que a dificuldade não bate a porta, mas não passa nos umbrais da casa. E é justamente nesse lugar que a gente encontra a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa plenitude do ser. Nossa grande jornada é essa, transformar vidas de seres sencientes na condição carnal em seres perceptivos numa condição mais elevada, numa condição espiritual, né? Olharmos para o outro, por exemplo, nosso olhar para o outro, né? Então, essa questão da vida, toda a vida é divina, isso é importante porque quando eu vejo o outro, eu vejo o quê? Né? O que eu vejo quando eu vejo o outro? Eu vejo um ser. E hoje eu vejo um cidadão, eu vejo uma pessoa que tem um cargo, que tem dinheiro ou não tem, que é bonito, se não é bonito, a gente vê essa pessoa e julga essa pessoa pela sua aparência, pelas coisas que foi capaz de conquistar. Mas, por outro lado, essa pessoa não é isso. Se nós tivéssemos uma máquina do tempo e pudéssemos ir há alguns anos atrás, eu não sei se 50, se 100 ou se 500, o suficiente para chegarmos em uma vida anterior dessa pessoa, ela seria completamente diferente daquilo que ele é. Talvez se estivesse com os mesmos vícios, porque os vícios são ruins, difíceis, difícil abandono, né? É difícil largar o vício. Então, eles podem até repetir certas coisas, certos costumes, mas são outras personalidades. Tem outro nome, mora em outro lugar, tem outra família, etc. Então, a gente não vê isso, a gente vê a pessoa como a pessoa está naquele momento, naquela circunstância, e julga a pessoa por isso, né? Isso talvez seja o nosso grande equívoco, julgar as pessoas pela capa que essa pessoa tem. Claro que você pode se indignar, porque no meio de uma sociedade, uma pessoa que se dá o luxo de não ser sociável, isso incomoda a gente, e você fica incomodado. Mas na hora que nós estamos no processo da assistência,
no processo do encontro, no processo do reconhecimento do outro, este outro não pode ser aquilo que ele traz como aparência, ele tem que ser considerado também tão divino quanto este que vos fala e qualquer outra pessoa. Porque se eu sou divino, se minha vida é divina, se eu estou disponível para gradar na condição de espírito, então é claro que a minha vida, a vida do outro também assim o é. Todas as vidas são assim, todos nós estamos nessa mesma circunstância. Então não há diferença, né, nessas percepções. E dessa maneira, a gente deveria estender o nosso olhar para ir além dos corpos, da roupa, das condições sociais, para vermos as pessoas na sua essência espiritual e, mais do que isso, na sua essência divina, na sua verdadeira essência, que é aquela que todos nós carregamos, que é a essência divina, a essência de Deus em nós. Por que é a essência divina e não é outra coisa? E de onde a gente tira isso? Imagine que uma pessoa vá criar alguma coisa e ela só tem areia. Ele chegou no deserto e vai construir casas e só tem areia. Então, ele pode construir um prédio, um palácio, uma casa, uma tapera, uma igreja, ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser construir, mas a areia será a essência de todas essas coisas, porque não tem outra coisa a não ser areia. Então, quando a gente volta no tempo, aí agora a gente precisa voltar um pouco mais, não sei dizer quantos bilhões de anos nós precisaríamos voltar atrás, mas vamos supor que fosse o suficiente para aquele momento em que todos nós, de alguma forma, fomos criados como espíritos individuais, transitando nesse estado do átomo ao arcanjo. Imagine que a gente chegasse nesse lugar. Então, nesse lugar, haveria atrás de nós uma essência única que seria Deus. Então, nós poderíamos dizer que desde a primeira criação, quando Deus fez de si mesmo algo que seria aparentemente diferente dele, tudo isso que é emanado disso é divino. Tudo é divino. A árvore é divina, o inseto é divino, o planeta é divino, o universo é divino, tudo aquilo que pulsa a criação, tudo aquilo que pulsa a dinâmica, o transformismo, a evolução, o desenvolvimento, o progresso, traz o DNA divino, traz a assinatura de Deus. E não é Deus como uma gota, como um pedacinho, não, é totalidade. Agora, um Deus que não se mostra como Deus, um Deus que se mostra como Paulo, esse ser ainda cheio de imperfeições, cheio de dúvidas, que ainda caminha para a transcendência, levando os alforjes dos meus apegos. Esse Paulo, ele está caminhando, ele está tropeçando, os pés feridos normalmente, os calos aparecendo. Por quê? Porque é reincidente, erra demais, e por isso repete, às vezes, as lições de forma sucessiva, sem que haja um arrefecimento dessa luta impertinente, essa luta grandiosa. Então, o espírito é isso. O espírito somos todos nós que carregamos essa chama de origem, essa chama divina, e essa chama divina, essa chama de origem que carregamos, ela vai brilhar em nós, pulsar em nós, para nos transformar em aquilo que nós um dia viremos a ser, que é o divino. Então, mais uma vez, o nosso espírito Yogin, ele vai fazer justamente um retrato dessa nossa ideia da essência divina, de que somos divinos, de que trazemos o Deus em nós. E mais do que isso, né? Além de trazermos o Deus em nós, ele fala que as nossas maneiras de fazermos essa evolução, elas não podem ser da mesma maneira que a gente imagina ou pensa que é. Eu vou ali, aprendo, estudo, de repente, finjo que sou bonzinho, que já estou fazendo tudo certo. Isso não significa ainda muita coisa nesse grande objetivo que nós temos. A verdadeira movimentação da alma é quando nós saímos do estado do egoísmo, no estado do orgulho, no estado da vaidade e caminhamos a passos largos para esse desenvolvimento ampliado, que é o desenvolvimento da alma que brota do espírito.
Na questão 100 e seguintes de O Livro dos Espíritos, nós temos lá uma coisa que fala muito sobre isso. Se vocês pegarem o Livro dos Espíritos lá, vocês vão ver dessas questões que ele fala da escala espírita. Então, lá tem 3 ordens e 10 classes, né? A terceira ordem são os espíritos agarrados na matéria, que é o que nós hoje estamos aqui vivendo. Ele chora quando perde, ele fica feliz quando ganha, ele quer mais e mais e mais, e acha que quando tem mais, ele é mais. Então, isso é o espírito de terceira ordem, e nas suas gradações, que vão da classe 10ª até a classe 6ª. Os espíritos de segunda ordem, eles são caracterizados assim porque eles já se desapegaram mais da matéria. Então, se a gente for olhar, nos espíritos de terceira ordem, o espírito é totalmente embotado na matéria. Está lá dentro, não sai. A matéria o domina. Então, nós somos dominados pelas sensações, etc., estamos aqui dentro. Quando esse tamanho de espírito cresce e ele passa dos limites da matéria, ele começa a mandar na matéria e não mais a matéria nele. Isso é um desprendimento, facilita a nossa jornada. Então, quanto mais ele se afasta do limite da matéria, mais ele se torna capaz de fazer a sua jornada. Observe que o desapego é isso aqui. Quando ele chega na primeira ordem, que só tem uma classe do espírito puro, ele então está no estado de pureza, ele está no estado de plenitude. Então, o que ele faz ali? Ele simplesmente é. Porque Allan Kardec faz a pergunta, o que acontece com o espírito quando ele chega no seu último estágio? Ele torna-se espírito, não ele fala de espírito puro, mas fala de puro espírito. Puro espírito. Um puro espírito não é espírito mais nada, é só espírito. E o que é o espírito? É a origem, é a fonte, é a gota, né? A gota, vamos usar essa expressão aqui para ficar mais fácil, tratando de individualidade. É a porção de Deus representada numa individualidade consciente, que somos nós, espíritos. Então, essa é a grande beleza da vida. Nós somos isso. Leon Denis fala belíssimamente. Nós somos criados por amor e criados para amar. Nós somos tão pequenos, olha o que ele diz, que podemos ficar acanhados numa forma vulnerável e frágil, que é essa forma aqui do corpo, e podemos ir mais longe, através do pensamento, podemos chegar a abraçar o infinito. Não é isso? Aí, James, vamos bater um papinho, né? Acho que a gente ainda tem uns minutos aí. Vamos, ótimo. Paulo, você levantou algumas questões que me fez correlacionar com uma das obras da série psicológica de Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade. Sim. Esse texto de João da Cruz, Toda a Vida é Divina, me fez lembrar quando a benfeitora Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, vai fazer uma análise da parábola do filho pródigo. E, na síntese, esse livro, Em Busca da Verdade, de certa forma, Paulo, não seria essa busca do reino de Deus, que é a conquista interior que João da Cruz fala? Você poderia me fazer uma relação entre Busca da Verdade de Joana com esse texto de João da Cruz? É exatamente a mesma coisa, porque Joana, ela também tem essa mesma proposta, óbvio que com outro português. Ela fala isso não com a linguagem oriental, né? Essa linguagem dos iniciados, mas ela fala isso na linguagem daqueles que buscam realizar em si a essência do divino. E olha só que coisa interessante é a metáfora do filho pródigo. O filho pródigo é uma metáfora ocidental para essa busca lá do Oriente. O que o filho pródigo é? O filho pródigo é uma pessoa que ele tem tudo, mas acha que não tem. Ele tem as coisas, mas acha que não possui, que ele precisa de mais, né? Então, o que ele tem aí nessa caminhada? Ele tem a necessidade de ir em busca desse que ele acha que é. Porque o grande problema desse mundo material é que ele é um mundo de ilusão, né? Ele é um mundo cheio de ilusões e armadilhas. Então, ele cai nessa armadilha, como nós caímos ordinariamente.
E ele vai e ele exaure todas as possibilidades de conquistar alguma coisa nesse mundo fictício, e ele vem aí a desilusão. Não é bem a noite escura, não, porque a noite escura é um estado de contemplação e é um estado de amadurecimento do espírito. Nesse caso, é um estado de pura expiação. Ele está expiando porque ele está na ignorância. Aí o que ele se lembra? Que lá na casa do pai, olha a história dos 3 porquinhos, na casa do pai, o mais humilde dos servos é mais bem servido que ele. Ele volta por isso, ele volta por egoísmo. Mas o simples fato de voltar já é motivo de alegria para o seu pai, porque agora ele está no caminho de volta, ele está no caminho correto, ele está voltando para essa trajetória em busca da sua iluminação. Então a parábola é correta, a Joana usa esses termos, essas expressões, ela trabalha muito bem com isso, e sem dúvida nenhuma nós estamos falando de verdades universais. A verdade ela é dita de várias formas diferentes, mas ela é a mesma verdade, sempre isso, o homem em busca do seu destino, que é a luz. Paulo, eu achei assim muito pertinente as suas considerações, não é? E me fez sim, Paulo, meus amigos, lembrar dessa passagem da parábola do filho pródigo na análise de Joana de Ângeles. E tem um trecho aqui do livro Toda a Vida é Divina, nesse capítulo, Paulo, que diz assim: não importa se você está colocado na vida terrena, entre negócios, problemas, deveres profissionais, faça sua mente colocar-se nas alturas, a fim de aspirar o divino. Aí já não importam os espinhos da jornada, você terá a felicidade perfeita que brilhará em sua vida. O que você poderia me dizer, Paulo, contextualizar essa fala de João da Cruz com os nossos dias atuais, com as pessoas que estão passando dificuldades de desemprego, as pessoas que estão vivenciando aquela colocação de Jesus, não é? Quando Jesus afirmou: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Me parece que esse texto está muito bem colocado dentro dessa frase de Jesus, Paulo. Sim. James, olhe como isso tudo é muito interligado. O Evangelho segundo o Espiritismo tem lá no capítulo 17 uma passagem que eu acho que ela é de um motivo, de uma necessidade de estarmos todo dia dando uma lida nela, passando os olhos nela. Chama O Homem no Mundo. Nessa passagem, Allan Kardec vai nos trazer aqui um texto com a compilação das suas pérolas, né, que ele garimpou no mundo espiritual. O texto é o seguinte: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Aí ele complementa: purificai, pois, os vossos corações, não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano e fútil. Elevai o vosso espírito àqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão as sementes que é preciso germinem em vossas almas e deem frutos de caridade e de justiça. Então, não é lindo isso? Lindo demais. Profundo, né? De uma grandeza, nós precisamos estar em sintonia com as vibrações boas. Se nós ficarmos em sintonia com as vibrações pessimistas, para baixo, todo o tempo achando que está tudo ruim, isso, de certa maneira, nos afasta dessas conexões que podem trazer força para o sujeito reagir, encontrar novas opções na vida. No mundo material, como se diz, né? O próprio Jesus dizia: no mundo vocês vão encontrar problema, vocês vão ter problema no mundo, porque esse jogo é complexo. Nós precisamos ter qualificações, nós precisamos de esforço, de humildade, de perseverança, para estarmos conseguindo aquilo que nós desejamos na vida. Mas para fazer isso, nós precisamos estar no estado de conexão com essas forças dos nossos amigos, que querem nos ajudar, às vezes, trazendo coragem,
disposição, às vezes nos dando alguns insights, faça isso ou faça aquilo, de repente pense nessa possibilidade. Mas quando a gente se fecha e fica nessa clausura mental do pessimismo, a gente não progride, a gente não vai para lugar nenhum. Hoje em dia, infelizmente, os meios de comunicação, a tendência realmente da comunicação em massa é disseminar o medo, não é? Disseminar o medo, o pessimismo. Aí você abre os jornais, é morte, 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 4 mil, 5 mil, 10 mil, 400 mil, 1 milhão de mortes, tudo morte. E aí você fica dizendo, meu Deus, eu serei o próximo. Ou então, aquela sensação de que se você sai na rua, você necessariamente você é um assassino, porque você pode matar potencialmente alguém se você estiver contaminado. Gente, isso não dá. Nós estamos vivendo a maior experiência psíquica. O homem nunca viveu nada igual. Nós estamos vivendo uma experiência psíquica de alta complexidade e os resultados dela ainda vão se mostrar. O mal que isso está sendo feito à humanidade. E a humanidade que não se preparou para essa carga negativa, essa egrégora negativa, está sucumbindo. Pessoas que estão tirando a própria vida, estão entrando em depressão, etc., por conta de que, justamente da falta de suporte para estar nesses lugares. O melhor lugar que nós podemos estar no meio de uma crise é com os 2 pés no chão, a cabeça no céu, o coração fechado, aberto, melhor dizendo, para as experiências do amor, e o nosso corpo fechado pela certeza de que isso tudo vai passar e de que nós somos maiores do que tudo isso. Nós temos capacidades dentro de nós que são maiores do que isso. Então, o pessimismo, ele chega quando a gente não tem essas respostas, quando a gente não tem essas certezas. Então, o Espiritismo é lindo porque ele nos traz essa certeza, tira-nos da fantasia da salvação barata e nos coloca os pés no chão, a cabeça no céu e o coração aberto para as experiências do luminoso. Muito bem, Paulo. Excelente as suas considerações sobre esse tema do estudo de hoje, Toda a Vida é Divina. Na próxima semana vamos falar sobre a entrega, as nossas entregas ao divino, não é? Portanto, Paulo, agradecemos a sua participação, a sua presença. Certamente ficaríamos aqui algumas horas a mais, mas o horário não é possível. E agora eu passo a palavra ao nosso amigo Tavares para a divulgação da programação da semana de hoje. É com você, Tavares. Opa, meu amigo, que felicidade, que programa bonito, tranquilo, maravilhoso. Finalzinho aí nesse ping-pong foi fantástico. E aí, antes de eu falar da programação, eu queria falar das pessoas que mandaram aí para você e para o Paulo, né? A Milena, a Márcia, a Josi, a Maria Augusta, né? A Rose aqui repetindo, a Elizabeth Neves, né? Então aí mandando justamente parabéns, né? Pelas possibilidades desse programa que estreia com tanto brilhantismo aqui na nossa web rádio Estação da Luz. Eu agora gostaria de pedir permissão a vocês para fazer a divulgação da nossa web rádio Estação da Luz. Hoje de manhã, nós começamos com a programação a partir das 8 horas, no programa Nos Domínios da Mediunidade, com Amadeu Ferreira, Ivan Augusto, o Jair Aquino e Renato Bezerra, aqui de Natal, fazendo um estudo sobre o livro Desobsessão, né? O livro do nosso querido André Luiz. Estamos agora encerrando a participação do primeiro programa, né, Em Busca de Deus, Toda a Vida Divina, o James Ney e o nosso querido Paulo de Tarso, todos dois aí da grande cidade de Salvador. Daqui a pouquinho, 8h30, teremos o programa Espiritismo e Educação, trabalhando as tendências de caráter com a dupla dinâmica Marcos Demário e Ronaldo Gomes, lá do Rio de Janeiro. E no final da noite, como sempre ocorre, todas as noites, de domingo a domingo, a partir das 23 horas, o Evangelho por Emmanuel. Hoje será com a nossa irmã Helenice Cavalcante, de Socorro, São Paulo, que vai falar sobre Apocalipse 2, 22, 17, está lá no livro Fonte Viva. Amanhã cedinho nós iremos para Sorocaba fazer o programa Jornada ao Conhecimento, estudar, aprender e vivenciar a introdução 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do Espiritismo,
Apresentação da Margarida Rigato e da Silvia Rariz, com a convidada, a Nilza Melquelin, todas ali da região de Sorocaba. A partir das 18 horas, um momento maravilhoso no nosso web rádio. Nós temos diretamente do Japão, nosso irmão Tomo Sumi. Ele faz um programa totalmente em japonês. 18 horas aqui da terça-feira, 6 horas da manhã da quarta-feira, já na Terra do Sol Nascente. Logo em seguida, a partir das 19 horas, Vida e Abundância, Caridade em Movimento, com Henrique França, lá de Brasília. Ele tem uma ONG que trabalha com as questões daqueles que entraram nas drogas lícitas e ilícitas e tenta resgatar através do Evangelho do Cristo e do Espiritismo. Em seguida, Heloísa Helena, Alberto Almeida, Herculano Filho e Wagner Tadeu, ali todos da região de São Paulo, fazem um programa, o programa Herculano e o Homem no Mundo. Desta feita, a nossa querida Heloísa Helena, é o dia dela, porque é de 15 em 15 dias, o Herculaninho, e outro dia a Helena, ela vai estudar o livro Reino, que é de autoria do querido Herculano Pires, o melhor método que mediu Kardec, segundo o Emmanuel. A partir das 21h30, nós temos o programa Obsessão e Desobsessão, como deve estar antes, durante e depois do trabalho na Casa Espírita. Essas perguntas e outras serão respondidas por Erinaldo Bezerra, Carlos Eduardo, aqui de Natal, Rio Grande do Norte, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo e Maria do Pão. A programação infinda, justamente com Helena Ferreira, do Rio de Janeiro, fazendo o programa O Evangelho por Emmanuel. Amanhã nós iremos notificar a programação da quarta e da quinta, mas eu quero falar, antes de tudo, aqui de uma parceria, mais uma parceria que a Web Rádio está fazendo. Sábado e domingo, agora dia 12 e 13, a Web Rádio Estação da Luz estará transmitindo diretamente da França o 3º Congresso Espírita Internacional Virtual, cujo tema é a prece, né? Então, é da União Espírita Francesa e também apoiada pelo seu Conselho Espírita Internacional e a FEB, Federação Espírita Brasileira. Então, ele será em francês, né? Também vai ter tradução para o espanhol e para o português, e inclusive com a presença do nosso querido irmão e amigo Divaldo Pereira Franco. Então, essa é a nossa programação para hoje e amanhã. E a Maria Augusta aí manda mais abraços e mais fraternais carinhos para todos. Muito obrigado, meu amigo querido Jaime. Obrigado. Que você tenha nesse programa toda a beleza, toda a fraternidade, todo o amor que essa sua proposta de trazer aqui todos esses nossos irmãos para trazer esses esclarecimentos, essa consolação. Nos sentimos verdadeiramente muito felizes, todos que fazem a Web Rádio, pela sua vinda à nossa rádio, abrilhantando cada vez mais a nossa possibilidade de divulgar o Evangelho do Cristo e os postulados. Muito obrigado, Tavares. Mais uma vez agradecemos a presença e a abertura, Paulo de Tarso, do programa Em Busca de Deus, que é mais um dos programas da Web Rádio Estação da Luz, e que sejamos todos agraciados com a divina presença do Criador, deste grande arquiteto divino na mente e no coração de todos nós. Passo a palavra para você fazer suas considerações finais, Paulo. Eu queria agradecer, James, eu dizer que estou muito feliz realmente de estar aqui com vocês essa noite, parabenizar aí o Tavares por esse belíssimo trabalho de divulgação da doutrina espírita. Eu sei o quanto dá trabalho fazer isso, o quanto é complexo fazer esse trabalho que ele está fazendo. Parabéns a você também, James, que eu sei do seu amor, do seu esforço, seu empenho na doutrina espírita. Admiro o seu trabalho e é muito bom estar aqui. Mais uma vez, agradeço o convite, falar do Dr. Elzio, de Yogashiri Shinan, de Jesus, de Joana, isso é tudo de bom. Falar do Espiritismo, deixando no coração de vocês a luz do Pai Criador, a esperança de dias melhores e a certeza de que todos nós um dia seremos perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial. Fiquem com Deus, boa noite, que assim seja. Ok, Paulo. Muito obrigado, que Jesus ilumine a todos e obrigado pela presença dos participantes, dos ouvintes. É com você, Tavares.
Muito obrigado. Voltamos daqui a pouquinho, meu amigo Jay, meu amigo Paulo, com a programação 20 e 30, Espiritismo e Educação, direto do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Sucesso, luz, paz com Jesus. Voltamos com a programação normal.